Olá, gente, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta terça-feira, hoje, dia 17. Deixa eu dar bom dia aqui ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Paulo Coelho. Hoje é um dia muito especial. Hoje é aniversário da minha filha. Ah, é? Da Ingrid? Tem 15 anos. Que linda! Né? Exatamente. Hoje ela completa 15 anos. A minha princesa Ingrid Lemos Silva Arruda. Parabéns, minha filha. Que Deus te dê muita saúde, muita felicidade. Você continue sendo essa filha maravilhosa, né, para todos nós. Tá oh, bom? Que coisa linda. Parabéns, Ingrid. Você é uma princesa. E seu pai, ó, chega, ele fica desse tamanho de tanto orgulho de você. Parabéns. É verdade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ingrid. Bom dia a você. Deus seja louvado, que essa data se repita por várias e várias outras ocasiões e que em cada uma delas você esteja sempre com muita saúde e abençoada por Deus, tá? Obrigado. 15 anos, minha filha também tem 15 anos, eu acho linda essa. Parabéns a você e bom dia a você que nos assiste também em qualquer canto por aí, é uma satisfação estar de volta aqui. Ah, eu não vou falar que eu tenho filho de 15 anos, que eu não tenho, né? Tem 2, mas meus 15 anos. Eu vou falar assim, meus 15 anos. Aquela foto que você tirou lá no Etito. Não faz muito tempo não, viu, Coité? O Coité tá ali faz tempo. Não faz muito tempo não. Foi um dia desse, eu lembro muito bem, gente. Mas os 15 anos, anos né? 90. Que a gente tivesse a cabeça de... Que anos 90? Não, eu tô falando outra coisa aqui, não tem nada a ver contigo. Não fiz nos anos 90, Paulo, 15 anos, mas se a gente tivesse um pouquinho da cabeça adolescente que a gente tem hoje, né? Como sim. seria essa condição? Mas faz parte, né? Cada um tem uma fase da vida para ser galgada e tem que se viver dessa forma mesmo, de acordo com as suas fases. Olha, mas já demos os parabéns para a Ingrid, para todo mundo que faz aniversário nessa data também. E amanhã é aniversário de Lúcio, ó. Então, Escorpião. Escorpião. São do signo de Escorpião. E ele Lúcio volta Soge? amanhã também. Aí o Lúcio Soge volta, me disseram que o Lúcio Soge volta amanhã. Volta amanhã. Ou seja, meu Botafogo é hoje. No dia do aniversário, então, também estamos numa semana de comemorações. Exatamente. Olha, gente, a gente começa aqui a Notícia de Frente vamos falar aqui do prefeito. Só lembrando que hoje vamos ter entrevista, assim como ontem, vamos ter entrevista com o prefeito eleito de Várzea Grande, o Calil Baracate, tá? Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente para bater um bate-papo, para poder falar aí do que ele espera, né? Da expectativa. E das promessas, sim, né, que foram feitas e que a gente vai estar ali na cola para cobrar também. Olha, o prefeito candidato à reeleição pelo MDB, Manuel Pinheiro, afirmou em entrevista coletiva que não acredita no apoio do governador Mauro Mendes a Abílio Júnior no segundo turno das eleições. Vamos conferir então na reportagem. Pela internet, em entrevista coletiva, Emanuel Pinheiro teve que repetir praticamente as mesmas respostas de um mesmo questionamento. Afinal, vai buscar o apoio dos adversários para tentar derrotar Abílio Júnior no segundo turno, dia 29? E como fará isso se terminou atrás do candidato do Podemos? Eu quero o apoio. Quero e vou buscar o apoio de todos aqueles que têm compromisso com Cuiabá, que querem que Cuiabá avance, que querem que Cuiabá não retroceda, que não querem aventura, que não querem correr riscos, certo? Que entendem que Cuiabá não precisa de falsas promessas. Adiante, Pinheiro afirmou que vai buscar apoio da candidata Gisela Simona do PROS, a quem elogiou pelos 52 mil votos. Quero o apoio dela, que eu sei que Gisela Simona ama Cuiabá. Quero o apoio dos seus eleitores, dos quase 20% dos votos, certo? De eleitores que amam Cuiabá, que estão vindo à nossa gestão, que estão acompanhando as nossas propostas, entenderam nesse primeiro turno que a Gisele representava o seu sentimento, o que a gente respeita, mas agora queremos conversar, não só com a candidata Gisela Simona, certo? Como principalmente conversar diretamente com os seus eleitores, mostrando a nossa gestão, mostrando as propostas que temos para Cuiabá, para com isso conquistar a confiança e os votos desses milhares de eleitores, de pouco mais de 50 mil eleitores que votaram na candidata Gisela Simona, aproveitando para parabenizar a candidata pela expressiva votação. Durante 30 minutos, o prefeito Emanuel Pinheiro respondeu às perguntas dos jornalistas através de uma coletiva pelas redes sociais. Eu perguntei a ele se
O apoio do governador Mauro Mendes ao adversário Abílio Júnior dificultaria as chances de sua reeleição. Emanuel Pinheiro disse duvidar desse apoio do governador. Quero o apoio de todos que amam Cuiabá, entendeu? E uma coisa, independente das nossas divergências, uma coisa é clara, o governador Mauro Mendes ama Cuiabá. Então, ele tem esse compromisso com a cidade, acredito que como governador ele vai cumprir seus compromissos com Cuiabá, até porque ele já foi prefeito da cidade e conhece a realidade do nosso município. Mas eu não posso opinar sobre supostos, possíveis apoios. Mas como eu sei que ele ama Cuiabá, eu não acredito que ele possa apoiar com desenvoltura uma chapa que nunca plantou uma árvore na nossa cidade, né? Uma chapa de inexperientes, imaturos, entendeu? Então, que é difícil imaginar que ele poderia apoiar, tentar entregar o destino de 700 mil pessoas, o destino da família cuiabana, de uma cidade com potencial e com a importância de Cuiabá para essas pessoas. Durante a coletiva, o prefeito ainda comentou a renovação de 56% na Câmara de Vereadores, elogiou a precisão das pesquisas do Instituto Gazeta Dados e não deixou de alfinetar o adversário, afirmando várias vezes que quem ama Cuiabá vai lhe apoiar. Os que amam Cuiabá, eu quero o apoio. Quero e vou buscar o apoio de todos aqueles que têm compromisso com Cuiabá, que querem que Cuiabá avance, que querem que Cuiabá não retroceda, que não querem aventura, que não querem correr riscos, certo? Que entendem que Cuiabá não precisa de falsas promessas. Por fim, o prefeito avaliou a derrota do filho Emanuelzinho em Várzea Grande, onde obteve 13% dos votos. Como pai, né, a gente chateia, mas abalado não. O Emanuelzinho é jovem, 25 anos de idade, é deputado federal, importante que ele marcou o espaço, território em Várzea Grande, ele ganhou mais intimidade com a nossa querida cidade industrial, que é a segunda cidade do estado, em que ele tem uma relação muito forte, ele adora Várzea Grande. Então essa intimidade você só ganha em uma eleição majoritária. Uma eleição proporcional você não consegue ter. Hoje ele conhece Várzea Grande na palma da mão, Várzea Grande já o conhece. Ele tem apenas 25 anos, fez uma bela campanha propositiva de alto nível, conseguiu aí 13% dos votos, ou seja, uma votação que já dá para plantar uma semente para construir aí uma relação muito melhor e muito mais profícua com Várzea Grande daqui para frente. Eu acho que valeu muito a experiência. Ele continua no seu mandato de deputado federal, servindo Várzea Grande, servindo Cuiabá, servindo a sua região da Baixada Cuiabana e servindo Mato Grosso com mais experiência, com mais motivação, mais bem relacionado intimamente com a população vaziagrandense e com o gás total de um jovem que quer construir muito por Cuiabá, por Várzea Grande, pela Baixada Cuiabana. Bom, falando de apoio aqui, o que vocês acreditam? Tem alguns sites que estão falando de uma possibilidade de Gisela reunir aí, a Gisela vai reunir com um grupo político para avaliar que rumo vai tomar aí nesse segundo turno. E aí tem alguns que falam dela poder apoiar Emanuel, porque seria a primeira suplente, aí tem a vaga do Emanuelzinho, mas a gente tem que lembrar que também tem a vaga do José Medeiros, que é do Podemos. Foi o senador do Abílio, né, do Podemos. Tem isso também, né, gente? Existe uma coisa em política que é muito importante, que é o seguinte: contradição. O sujeito que é candidato, de certa forma, que é político, que é um agente público, se ele cair em contradição, ele está cometendo um pecado capital. Não tenha dúvida disso, né? No caso específico da Gisela, se ela vir a declarar, seja por conveniência política, por conta de vaga na Câmara Federal, né, ou não, se ela vir apoiar exatamente o Emanuel neste segundo turno, ela vai entrar num processo de contradição absurdo. Porque ela chancelou o Emanuel como o candidato símbolo da corrupção neste país. Simples assim. Exatamente. A leitura é simples. E como nós temos um eleitor hoje muito mais ativo e muito mais inteligente e acompanhando política, ele vai lembrar disso. E o peixe morre pela boca. Não, exatamente. Gente, eu não acredito que ela vai entrar com todo o discurso que ela teve, que fez uma campanha bonita, assim como é de uma incoerência fora do comum. Eu não acredito que ela vai negociar
uma vaga ali em troca de um apoio. Ela não vai fazer isso. Não Até é o perfil porque da Gisela que a pessoa E não é o segue. perfil da Gisela. e outra, ela quer dar continuidade a esse projeto, então ela Sim. quer se lançar novamente, Claro. ela vai se Não, o lançar recalque novamente. dela, a E ela não vai resposta fazer que eu isso. aqui nas urnas, aqui, o terceiro lugar, 50 ela e foi pouco. muito bem votada, como já havia sido bem votada na disputa para a Câmara Federal. E eu acho também que apoiar o Abílio é, dos dois, o menos complicado para ela, por conta da discussão que houve no primeiro turno. não teve. Mas que ela depois voltou a fazer uma live com Sim, ele, chegaram sim, sim. a conversar. Então isso já se foi apaziguado. Eu acredito muito nisso. Ou numa neutralidade da Gisela. Do partido, eu acho que o partido deve ir, com o Abílio nesse segundo turno. O que vai pesar nessas eleições? 2 pontos são fundamentais. Primeiro, o índice de rejeição. O antagonista publicou ontem que Emanuel Pinheiro é o 5º candidato no segundo turno mais rejeitado no país. No antagonista, tá? Olha o primeiro é o Crivella, o segundo é a Manuela Dávila, né? E ele está na 5ª colocação, né? Lembrando que o Abílio tem o voto de protesto que o Emanuel não tem. O Emanuel não tem voto de protesto. Não tem mesmo. Né? O do Abílio tem. Como é que eu faço para mudar essa situação? Porque corrupção eu não quero mais isso. Como é que eu posso fazer um enfrentamento ao sistema? Votando no Abílio. O sujeito vai e vota no Abílio. Ele pode ser até eleitor do Julier, tá entendendo? Pode ser até eleitor do Gilberto, do PSOL. O voto de protesto. Né? O voto de protesto define eleição. Concordo. Você tá entendendo? Quer dizer, então... É muito forte o que houve aí nesse episódio do Paletó. Não se consegue, ainda mais pelo tempo que não se falou disso, o prefeito, no caso ex-deputado, não se falou, esperou todo um mandato de prefeito para se explicar e na reta final resolveu falar, mesmo assim de forma muito rasa, não é? Isso ficou muito impregnado ao ponto de dar nessa pesquisa que você falou. Eu queria falar, Nayara, sobre essa fala aí do prefeito e candidato Emanuel, de dizer que acha que o governador não vem a apoiar aí o candidato Abílio, né? Apoiar quem então? Apoiar ele, Emanuel? Desafeto declarado. Água e óleo não se mistura. Existe zero possibilidade nenhuma de Mauro Mendes e seu grupo apoiarem aí o Emanuel Pinheiro. E aí, como é o Roberto França, que não é do DEM, mas que estava com apoio total do DEM nesse primeiro turno aí, já declarou ontem que vai apoiar o Abílio. Questão de tempo, acho que nessa quarta-feira aí o governador deve, com o seu grupo, anunciar o apoio ao Abílio aí, embora tenha havido aquela declaraçãozinha, eu acho que foi boba, não é, por parte do Abílio, pelo menos, não sei se foi isso, porque eu não estava lá no local, mas foi reverberado na imprensa de que o Abílio teria dito que não aceitaria o apoio do governador. O Abílio já falou sobre isso, disse que não foi bem aquilo, que não foi. Aliás, não foi naquele contexto, foi uma coisa tirada de contexto. Inclusive esteve ontem reunido com o governador, não é? Eu acho que já foi apaziguado isso aí, que esse apoio vem do governador aí, em seu grupo, do DEM, não é? Eu não sei o Botelho, porque o Botelho também enfim, eu não sei o que o Botelho pensa. O Botelho disse que vai rezar, né? Vai rezar, Ontem ele falou que vai rezar, né? E aí eu acho que o DEM vem com o Abílio. Mas, assim, não houve, de certa forma, houve um certo desconforto lá atrás, inclusive o próprio Mauro Mendes disse, com relação a uma suposta arrogância do candidato Abílio e tal, mas isso é infinitamente menor do que todos os ataques que foram feitos do Emanuel Pinheiro para o governador e do governador para o Emanuel Pinheiro. São desafetos declarados o tempo todo. Quer dizer, da onde é que... Eu queria entender o que é que passa na cabeça do Emanuel ainda colocar em xeque, colocar em dúvida um suposto apoio do governador Mauro Mendes. Se ele vai operar alguém, o último nessa lista é Emanuel Pinheiro. Sim. Você entende? Quer dizer, o primeiro da lista, até por conta de elemento político, o Roberto França foi candidato do governo, do governador Mauro Mendes, né? Já declarou por questões de princípios, por questões de princípios, por questões de valores, por alinhamento ideológico, vou apoiar, o nosso grupo vai apoiar o Abílio. Ele falou, não vai ser diferente do Mauro Mendes. Quanto a esse pacotão aí de obras, de investimentos de 9,5 bilhões, o que o Mauro Mendes falou? Não quero trabalhar, não vou trabalhar, o governo não vai trabalhar com prefeito corrupto. E ele já disse que o atual prefeito, por conta do histórico de tudo aí, isso, e dos secretários que foram presos, afastados,
envolvido em corrupção. Não, então, ele já chamou, né? Não é uma conclusão tirada aqui. São Não, coisas que o governador falou. Exatamente. E estamos fazendo análises em cima Do que cima já de foi apoio. declarado. Ele chegou a dizer assim, Em ó, cima de Emanuel é apoio. corrupto. Ele chegou a dizer que não quer trabalhar. E aí cita os episódios Não que... quer trabalhar, não vai dar dinheiro para prefeitos desonestos. Exatamente. Desonestos. Aí leia-se da forma que quiser também, né? E aí você considera aí essa animosidade, essas rusgas que há entre... Já não é de agora, né? E pensar que no passado não muito distante, o Emanuel já teve o lado do Mauro Mendes lá. Já foi coordenador, né, de campanha do então, Mauro Mendes. Mas as coisas mudaram, o ego subiu aí, prefeito, enfim, as coisas mudaram. Hoje a realidade é outra, viraram água e óleo. Não sei quem é água, quem que é óleo, mas eu sei que eles não se misturam mais. Olha, só lembrando que daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista com o prefeito eleito de Várzea Grande, o Calil Baracate. E vamos aqui com Oliveira Júnior, que vai trazer informações para a gente de um candidato, olha só isso, gente, um candidato a prefeito que foi eleito com apenas 8 votos de vantagem. Como que é essa história aí, Oliveira? É isso mesmo? Conta pra gente. Isso mesmo, Nayara. Bom dia para você, Haroldo. Um abraço para você, Paulo. Você que acompanha o programa Notícia de Frente. O candidato Tijolinho, do PDT, foi eleito prefeito na cidade de Itaúba, que fica a 600 quilômetros de Cuiabá, na região norte, com uma vantagem de apenas 8 votos. Você não ouviu errado, isso mesmo. 8 votos contra o seu principal oponente na disputa, o concorrente Antônio Bioto do DEM. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apontam que Toninho Tijolinho recebeu 1.185 votos, enquanto o segundo colocado é 1.177. Apesar de apertado, o resultado da eleição foi suficiente para alçar o pedetista à prefeitura do município. Os demais participantes foram o professor Odair, do MDB, com 603 votos, o que corresponde a 19,66%, e Adílio Toniaso, do PT, com 102 votos. Ao todo, segundo o TSE, mais de 4.100 pessoas estavam aptas a votar no município, mas outros votaram em branco. A participação popular foi de 76,56%. Do total de pessoas que compareceram às sessões eleitorais, 100 anularam os votos e outros 37 terminaram votando em branco. Um fato inusitado, né? Sem falar, Haroldo, Nayara, você que acompanha o programa Notícia de Frente, no caso aqui da Corizal, né, em que 2 irmãos terminaram disputando a prefeitura. E aí, quem ganhou em a Corizal? Voltamos com vocês. Obrigada, viu, Oliveira? E a gente falava engraçado no intervalo, antes de começar também, a nível nacional, tem 2 primos, né, lá no Recife, que disputam, que é o João Campos, que é o filho do Eduardo Campos, que morreu, a gente lembra daquela disputa presidencial, e a Marília Arraes, que é prima dele, ambos são netos de Miguel Arraes, que é uma grande também liderança, avô de Eduardo Campos. Então, assim, como quando a gente sai da disputa aqui, da animosidade só entre conhecidos e passa a ter essa briga familiar também por conta da política, viu, gente? Por isso que eu falei aquela vez, não destrua amizades, nem sua família por conta de política. Deixa eu trazer aqui a notícia, porque deixa eu ir aqui com a participação do telespectador. Bom dia, Nayara, Haroldo, Paulo Coelho. A população está de parabéns pela maioria da renovação dos vereadores e as mulheres que faltavam nesta casa. Poderia ter mais mulheres. Márcio Lara, eu concordo plenamente com você. Mas estamos caminhando para isso. Sem viu? dúvida. Estamos Teremos mais mulheres isso. nos próximos anos. Podia ser melhor essa renovação, podia ser maior. E você sabe, Paulo, que em uma análise feita em 125 países, incluindo o Brasil, foi publicado por um jornal norte-americano, descobriu que a corrupção é menor quando se tem mulheres que participam do governo. Isso é importante, viu, gente? Anote aí isso e pense nisso. Mulher menos corrupta, é isso? Não, foi uma pesquisa. Não é. Eu tenho uma coisa interessante, e eu concordo Paulo, que isso realmente, mulher mais cautelosa, tem um autor, mais... Tem um autor americano chamado Christopher Hookway, né? Esse professor, ele fez uma análise sobre censo, né? Sobre bom senso e censo das coisas, né?
E dentro da tese dele, é interessante e um tanto polêmico, ele diz que a mulher tem mais senso de justiça do que o homem. E ele começa a elencar, Nayara, uma série de fatores para que isso possa acontecer. Isso não é leitura, isso é uma proposta, uma tese, né? Então, é bastante interessante, eu li essa tese dele, é bastante interessante como é que ele constrói o pensamento dele, como é que ele constrói os seus argumentos para defender essa tese de que a mulher né, tem muito mais senso de justiça do que o homem. E, na medida que ela tem muito mais senso de justiça, politicamente ela tem mais oportunidade e efetivamente mais resultado. Isso é interessante. Agora, a formatação dessa nova Câmara é importante, essa renovação de 56% é importante, não é? Eu falei que poderia ser maior essa renovação, poderia, porque os critérios que eu acho, na minha avaliação, fizeram com que houvesse essa renovação aí, foram esses aí que estão atrelados ao que houve na gestão que se encerra agora no final do ano. A fiscalização do parlamento é muito importante e essa fiscalização deixou a desejar nessa legislatura que se encerra agora em dezembro. Deixou a desejar. E quem capitaneava isso? O presidente da Câmara, que não foi reeleito. Eu até disse aqui nessa mesa, e não foi em tom de deboche, eu disse uma vez aqui, quando eu fui convidado a vir, quem inventou o Misael Galvão? Alguém pode dizer assim, o povo inventou. Então, como diz a canção do Chico Buarque, quem inventou a tristeza tem a fineza de desinventar. Desinventaram o Misael Galvão. Como desinventaram também Toninho de Souza, que não conseguiu passar, teve uma pífia, derreteu na avaliação de uma eleição com a outra. Olha só, foi o mais votado na outra e agora, cara, teve uma não vou falar vergonhosa, porque todo voto, alguém foi lá na urna e depositou, né? Mais de 800 pessoas foram lá e depositaram votos nele. Mas, na comparação com aquela que o elegeu o mais votado, foi acachapante, né? Esse resultado aí do Toninho de Souza, como houve de outros também que não conseguiram se reeleger. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa legislatura que está entrando tem preponderantemente o papel de fiscalizar. Paulo, e a culpa não é de ninguém não, tá? É deles mesmo. Deles próprios. A gente tem que pontuar isso muito claramente. Eu lembro, só para encerrar, que a culpa não é de ninguém, é deles. Para encerrar meu comentário nesse sentido aqui, é o seguinte, tentaram lá na Câmara emplacar uma comissão especial. Não era parlamentar de inquérito, não era nada especial para investigar os gastos da Covid. Aí vieram Misael, Toninho e Companhia Limitada, o pessoal que é da situação lá, que apoia a atual gestão, o atual gestor lá na prefeitura, e disseram que não, impedir. Sabe por quê? Qual que é a alegação? O parlamentar, o vereador, já tem um papel genuíno de fiscalizar, já está intrínseco na função do parlamentar. Não precisa de uma comissão especial. Ora, já a pandemia é algo especial, é algo novo, sim, não é? É algo específico, como é que fala? Inédito, não é? Então, precisa sim, por isso que existe o advento da comissão especial. O senhor Misael Galvão disse que não, e o senhor Misael vieram com o Misael, outros tantos aí da base aliada, também disseram que não, impediram a criação dessa comissão especial. Eu tenho a seguinte leitura, esses vereadores que não foram eleitos, eles simplesmente abandonaram justamente aquela parte da sociedade que legitimou a sua candidatura, acabou elegendo na eleição passada, né? E por conveniência política, isso não pode acontecer, até porque a função primordial do vereador é fiscalização, independente de qualquer coisa, o vereador não pode fazer parte de um puxadinho da prefeitura, né? Apenas atender às vontades do prefeito, que tem maioria na Câmara. Não pode ser assim. O foco principal, o telos principal do vereador é atender a sociedade, pelo menos aquela camada que o elegeu. Simples assim. Gente, mas não foi o que aconteceu. Não tivemos educação, Oliveira Júnior. Desculpa, Oliveira, quando você falou ali, né, de disputa entre parentes, eu acabei trazendo notícias no âmbito nacional, esqueci de te responder. Ele perguntou quem é o prefeito eleito em Acorizal, e é o Meraldo Sá. Viu também ao nosso telespectador, o Meraldo Sá é o prefeito eleito. Já foi presidente da MM, Acorizal. Isso. Fui deputado estadual também por um tempo aí e se elegeu lá em Acorizal. Vamos aqui à participação do nosso telespectador. Me chamo Angélica e moro em Colíder. Um abraço pessoal de Colíder. Aqui na minha cidade também tivemos renovação, sendo eleitas
4 mulheres. Que legal, Angélica. Que bom, hein? Que o atual presidente da Câmara não conseguiu se eleger, assim como aqui também em Cuiabá. Nayara, a ex-presidente Dilma era mulher. Será que não é uma questão de caráter? É o Romildo do Osmar Cabral. Romildo, foi uma pesquisa, tá? Não sou eu que estou dizendo, foi uma pesquisa que trouxe esse dado, né? Claro que sempre tem suas exceções, né, gente? A gente não pode generalizar nada. Mas gente aqui participando com a gente nessa manhã. Olha, bom dia, pena, o pessoal está falando aqui, né, de quem não ganhou, vamos aqui a mais participação, deixa eu trazer aqui, a população deu resposta nas urnas, teve muita compra de voto, mesmo assim perderam, o Val Cabral falando aqui pra gente, viu, gente? Pois se teve ou não compra de voto, cabe agora a Justiça Eleitoral trazer essa informação, apontar, né, e, claro, julgar. E o eleitor que sabe disso tem o papel de denunciar, porque se temos aí os fiscais durante os 4 anos, neste momento também somos os fiscais. Agora tem um detalhe importante, né? Essa legislatura atual agora, por conta do cenário, por conta das mudanças, por conta de absolutamente tudo, né? O cidadão cuiabano deu a resposta, fez a parte dele, né? Foi lá, votou, escolheu, separou, 56% de renovação na Câmara de Vereadores de Cuiabá, agora vai cobrar. Vai ser a legislatura mais cobrada, né, nos últimos tempos, não tenha dúvida disso. Em todos os sentidos, serão cobrados, né? Principalmente com relação à transparência e principalmente com relação à fiscalização do Executivo. Escreva aí, mas será isso vai acontecer. Os deputados estão sendo cobrados? Você acredita nisso? Eu digo nessa que Não. Pois é. Você acha que então vai mudar a partir de agora? A partir de agora. A partir de agora, esses que se elegeram, né? E os que não, e os que se reelegeram, que era da base do prefeito, vão pensar 3 vezes antes de agir. 3, 4 vezes antes de agir, por conta exatamente dessa cobrança da sociedade. Eu acho que vai depender muito de quem for o prefeito. Por exemplo, se o atual prefeito se reelege, aqueles que estavam já acostumados ou mal acostumados, né, com aquela, né, aquele lenga-lenga de passar pano para um monte de coisas. Vão continuar a mesma pegada. Vão continuar do mesmo jeito. Os novos vão querer mostrar, não é? Agora, se for o Abílio, por exemplo, aí vira uma outra situação. E aí que está o desafio dos novos que estão chegando, para saber que não tem que passar pano, independente se está na base, se não é da base, que vier se houver coisa errada, tem que denunciar. Exatamente. Fazer que nem o Abílio fez. Entra lá na secretaria, fiscaliza, exige explicação, filma, é isso. Será que o Diego Guimarães vai ter o mesmo comportamento, tendo supostamente Abílio como prefeito de Cuiabá? E detalhe, mais votado? E detalhe, ontem o Diego Guimarães teria dito, não foi a mim, por isso eu falo teria, né, que vai brigar pela presidência da Câmara, levando em conta aí que ele foi o mais legítimo, votado. Né? Legítimo, tem que brigar mesmo, foi o mais votado. Gente, vamos dar continuidade aqui. Agora eu vou falar, a gente volta com o repórter Oliveira Júnior. Não, vamos para o intervalo, vamos para o intervalo. Só lembrando que a gente vai ter daqui a pouquinho uma entrevista com o Calil Baracate, que foi o prefeito eleito de Várzea Grande, tá? Pode chamar a matéria? Não vamos para o intervalo, não? Vamos então chamar uma matéria aqui. Vamos lá com daqui 13 dias, gente, atenção, daqui 13 dias os eleitores de Cuiabá vão decidir quem vai governar o município pelos próximos 4 anos. As pessoas revelam quais os temas que devem ser mais debatidos na campanha deste segundo turno. O pessoal quer ouvir muita proposta. Escuta só. O eleitorado cuiabano avalia como foi o primeiro turno para a Prefeitura de Cuiabá. Foi para a par, né? Foi normal, né? Vamos tentar agora ver se segundo turno, né? O pessoal vota certo, né? Tem como ponto muito positivo, né, para a população, que bastante candidato aí, fazendo com que os eleitores tenham mais opção de escolha, e torcemos para quem ganha e faça um bom serviço para a população, né? Acredito que tudo isso vai ser algo bom para a população, porque aparentemente foi resultado das pesquisas anteriores. No primeiro turno para a Prefeitura de Cuiabá, Julier Sebastião da Silva, do PT, ficou em 5º lugar. Aécio Rodrigues, do PSL, em 6º.
Paulo Henrique Grando, do Novo, em 7º. E Gilberto Lopes, do PSOL, em 8º. São 4 candidatos, eles não emplacaram, até pelo número de votos se tornou perceptível, né? Com exceção do Julier, que tinha uma estrutura do PT e uma estrutura um pouco melhor, os outros pecavam até na questão da estrutura de campanha, né? De ter uma extensão, de fazer uma campanha com a equipe, para o tamanho que Cuiabá merece uma pessoa ser candidata. Roberto França, do Patriota, ficou em 4º lugar. A gente olha para a campanha, principalmente a campanha publicitária, as relações que estabeleceram, ela foi muito confusa. Ela trazia um passado de 2 décadas e pouco para uma sociedade que não votava. Um homem de 40 anos, por exemplo, hoje, ele não votava há 2 décadas passadas, nunca tinha votado no Roberto, né? E a campanha ela não conseguiu explorar o futuro. Ela ficou apenas em elucidar o presente. Então trouxe para muitas pessoas memória do que aconteceu, mas não deu uma projeção do que poderia ser uma Cuiabá gestada pelo Roberto. Gisela Simona, do PROS, ficou em 3º lugar. Era uma candidatura nova, ela vinha de um processo de uma candidatura a deputada federal muito bem votada aqui, só que o seu discurso era para todos. Ninguém ganha uma eleição em local nenhum do mundo falando com todo mundo. Em eleição, você tem que saber aonde está o seu eleitor e falar com ele, tem que ter posição. No primeiro turno, Emanuel Pinheiro, do MDB, ficou em 2º lugar. A campanha do Emanuel como um todo, ela foi dentro daquilo que ele poderia ter feito, né? Óbvio que houve erros. Para mim, um dos maiores erros é ter o filho, de repente, candidato aqui na cidade do lado, sem ter nascido lá e sem ter uma identidade. Isso passou para o eleitor das 2 cidades uma certa arrogância. Mas não é só esse fator. Existem outros fatores que ele traz da história, desde quando ele era candidato, que ele exerceu o mandato de deputado federal. Então ele é avaliado como deputado federal, ele é avaliado por ter o filho do outro lado, ele é avaliado por ser prefeito. Ainda no primeiro turno, Abílio Júnior, do Podemos, ficou em 1º lugar. O Abílio acertou muito na campanha dele. Agora ele não pode esquecer que parte da votação dele ocorre também porque, principalmente, Roberto França e a Gisela erraram muito. Esses 2 perderam. Eles tinham possibilidade de estar, qualquer um dos 2 estar no 2º turno, até os 2 disputaram o 2º turno. Mas as suas campanhas erraram muito. E o Abílio é o maior beneficiário desses erros que os 2 cometeram. Mas ele fez também uma campanha bem feita, uma campanha organizada. Apesar da crítica, apesar do opositor, ele foi propositivo e em nenhum instante ficou em cima do muro. Daqui a 13 dias, o eleitorado cuiabano decide qual candidato vai governar a cidade nos próximos 4 anos. E para ajudar nesta decisão, algumas pessoas citam quais assuntos devem ser debatidos nesta campanha de 2º turno. Aí que vai ser mais duro ainda, que é 2 pau a pau, né? Não tem vantagem para ninguém no momento, eu tô achando que não, né? O importante é levar a ética, né, para a política, e minha avaliação é influenciar a educação e ao mesmo tempo a saúde, né? O Abílio, ele atua num campo de rede social extremamente jovem e moderno, que inicia lá com a eleição do Obama e ele vem ganhando cada vez mais espaço. E o Emanuel vem de uma família tradicional, que tem relações estabelecidas por laços sanguíneos e compadrescos que são formados através da longevidade política da família em Cuiabá. Professor, então, João Edson, obrigada aqui pelas explicações. Olha, o pessoal está mandando mensagem aqui, já perguntando da infraestrutura, dos bairros. E aí, o que o prefeito eleito vai fazer daqui em diante? Vai conseguir cumprir tudo que ele prometeu em campanha? Então, você também pode mandar sua mensagem aqui para a gente. No caso de... Daqui, Calil Baracate. Calil, tá, gente? foi eleito em Várzea Grande. Grande. Então, aqui, ó, o telefone em cima. Manda mensagem aqui para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai receber o prefeito eleito, então, de Várzea Grande, Calil Baracate. Vamos para o intervalo. Na volta tem mais a Notícias de Frente.